falando um pouquinho da história do filme, de como eu fui escolhido, foi essa foto que a minha esposa Daniela mandou quando a Conspiração Filmes e a Globo Filmes estava atrás de atores e músicos para interpretar Luiz Gonzaga. E quando fala-se de Luiz Gonzaga, ele tinha uma gravadora, essa gravadora tinha um aparato, né, divulgadores espalhando o seu trabalho para o Brasil inteiro, né? Então, de uma certa forma, tinha ali uma estrutura por trás, né? Cara, você como sanfoneiro, com certeza, Luiz Gonzaga, eu acredito que seja para todos os sanfoneiros inspiração maior. Mas eu quero saber do Xambinho essa questão de estudar e de entender a vida do Luiz Gonzaga. Em que momento isso foi? Quando você começou a aprender a sanfona? Foi quando tu foi chamado para o filme que tu precisou dar uma estudada? Até que ponto, aonde surgiu o interesse? E eu quero saber se você é um estudioso de Luiz Gonzaga, da história, você vai procurar coisa que ninguém sabe. Tu tem essa pira? Como é a tua ligação com o Luiz Gonzaga? Como foi que começou? Olha, esse disco eu gravei em 2009, Revivendo Luiz Gonzaga, que na verdade é um promocional, né? Uhum. Revivendo Luiz Gonzaga. Revivendo Luiz Gonzaga, que tem 25 músicas. Vai pro meu mural esse aqui. Ô, rapaz. Vai pro meu mural, um lugar especial ali. E o que ocorre? A minha primeira lembrança de Luiz Gonzaga foi em 1989, justamente com a sua passagem, né? Luiz Gonzaga faleceu no dia 2 de agosto de 1989. E meu pai chegou com um LP em casa, com aquele Vou Te Matar de Cheiro. É um disco que ele não tem, o Luiz Gonzaga não está com chapéu de couro, ele está com uma camisa azul, né? E que tem não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá, até pingada boa é difícil de encontrar. Então, a minha primeira lembrança de Luiz Gonzaga foi quando eu tinha 9 anos de idade, quando ele faleceu, né? Por conta do teu avô. E aí, naquela semana, lá em casa, meu pai, o disco furou, viu? Porque era o único LP que nós tínhamos de Luiz Gonzaga em casa. Tinha Trio Nordestino, Zé Paraíba, e aí me vem uma lembrança que veio o primeiro LP de Mastruz com Leite, um verdinho, um da capa verde, que chegou em casa também. Um pouco depois desse disco que meu pai comprou de Luiz Gonzaga, ele comprou esse de Mastruz com Leite. Se você vê... Que coisa interessante, né? Mas voltando para a sua pergunta, não sou um estudioso da vida de Luiz Gonzaga, mas eu conheço muito porque eu tenho contatos com grandes gonzaguianos, né? O Paulo Vanderlei, que é um grande pesquisador. Tem uns gonzaguianos. Olha, é uma religião, viu? Os gonzaguianos é uma religião que está espalhada pelo Brasil inteiro. Os caras juntam, pesquisam, né? Compram LPs, né? Compram sanfona, aí eles conhecem a história, né? De quem gravou e tudo. Paulo Vanderlei é uma das pessoas que mora aqui em Fortaleza que eu acho vou querer esse cara aqui, seria interessante. Tem o professor Wilson Seraine também, lá de Teresina. E trazer o arsenal dele e espalhar aqui para nós. Não, é impressionante. Mas assim, eu tive que realmente mergulhar nesse universo de Luiz Gonzaga. Falando um pouquinho da história do filme, de como eu fui escolhido, foi essa foto que a minha esposa Daniela mandou quando a Conspiração Filmes e a Globo Filmes estava atrás de atores e músicos para interpretar Luiz Gonzaga. Foram mais de 5.000 inscritos, mais de 1.000 testes presenciais. No meio desse povo todinho, eu fui escolhido.
mas tinha que ser ator e músico, tinha que tocar sanfona, tinha que é uma das exigências, tinha que saber tocar sanfona? Então, teve três passagens, né? Assim, o Gonzaga adolescente, o Luiz Gonzaga adulto e o Luiz Gonzaga mais experiente, né? E aí o diretor, né? O Breno Silveira, que foi o mesmo diretor do filme Os Filhos de Francisco, né? Breno Silveira, uma grande perca. Felizmente faleceu o ano passado, né? Ele até queria gravar um outro trabalho sobre Luiz Gonzaga, mas enfim, ele muito fã de Gonzaguinha, e ele queria contar a história, a relação universal, né? A história pai e filho. Quando ele começou a pesquisar sobre Luiz Gonzaga, ele falou, opa, peraí, eu preciso de um sanfoneiro. Foi aí que ele conversou com a Cibele Santa Cruz, né, que era a diretora de elenco, e vários sanfoneiros fizeram testes, né? Testes presenciais, né? E eu nunca tinha feito um trabalho como ator. Fiz algumas participações como músico tocando, por exemplo, na novela Favorita. Macho, eu apareci 3 segundos, você vê como era a força antigamente, a mídia ainda tem muita força, né? Mas antigamente era mais ainda, porque não tinha, as redes sociais não tinha essa força, TV, né? 3 segundos que eu apareci assim, ó, aparecia na TV, a cena era assim, o ator fez sucesso e foi pro Faustão, só que dentro da novela. Aí eu liguei pro Piauí, botei na rádio lá, falei, ó, vou passar na TV, aquela coisa. E já tinha gravado um trabalho, né? Meu amigo, por causa desses 3 segundos que eu apareci na TV, eu fechei lá uns 10 shows ali na região de Picos. Brincadeira, né? A força, demais, força da mídia. E aí foi um processo muito longo, porque o primeiro teste foi no mês de abril de 2011, né? Eu vou tentar encurtar porque a história é longa, viu? Foi tu que se inscreveu? Foi tu que disse, rapaz, eu quero ser ator? Quem me inscreveu foi a minha esposa, a Daniela. Sem tu saber? Ou tu Não, chegou pra tu e perguntou? Ela sabia, porque a minha irmã, a Elisa, falou que uma amiga dela de Recife, agora me foge o nome da menina. Olha, aqui em Recife está rolando alguns testes para um filme de Luiz Gonzaga. E aí, quando ela me falou, eu pensei no filme Eu, Tu, Eles, que tem aquela música. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor para ela. Tagino Gondim, né? Tagino Gondim apareceu tocando no filme Eu, Tu, Eles, né? Na minha cabeça, o filme seria um documentário com vários forrozeiros, né? Aquela coisa. Já tinham me falado, né? Já tinham me falado, Xambinho, você lembra o Luiz Gonzaga jovem? E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Rapaz, será? Em cima dessa memória... Até falando, macho. Tu absorveu isso de tanto viver Luiz Gonzaga ou tu sempre falou desse jeito? Não. Até falando lembra, mano. É uma coisa interessante, porque eu morei muitos anos em São Paulo e o nordestino em São Paulo começa a falar parecido, viu? Porque eu toquei muitos anos para a colônia nordestina em São Paulo. Era o encontro do Mano Velho e Mano Novo, encontro do cearense, encontro dos baianos, todo mundo junto. Ele produzia essas festas lá, né, Mano Velho e Mano Novo? Exatamente, muito, muito forte mesmo. Dentro da grande São Paulo tem 4 milhões de nordestinos, mais os filhos. Não tem uma capital que tem 4 milhões de nordestinos aqui, né? Então é muito forte o forró lá. Gostou desse corte? Aqui você vai gostar também de assistir a live completa clicando aqui embaixo. Aqui em cima tem outro corte. Nessa bolinha você se inscreve no canal. Não esqueça de deixar o seu like que ajuda muita gente. Me segue lá no Instagram, @ArlindoOrlando.